gente está aqui falando hoje na Escola da Comunicação sobre mais algumas características do homem e da mulher na comunicação. Falamos sobre empatia, sobre voz, sobre as questões temporais que muitas vezes nas comunicações geram conflitos, e hoje nós vamos falar de pontos mais semelhantes, que também, observando o cérebro e mapeando o comportamento humano, a gente tem detalhes do comportamento que podem, na verdade, também se somar pelas semelhanças. Vamos dar uma espiada nisso juntos? E nós estamos aqui na Escola da Comunicação, hoje falando de alguns detalhes dessas semelhanças possíveis. E eu brinquei com vocês no último vídeo. Vocês pensaram quais são as nossas semelhanças? Pois elas são interessantes. Vejam só. Olha o que nós vamos trazer como primeiro ponto de semelhança. Tanto o homem quanto a mulher acredita-se num mapeamento de comportamento que 90% deles tem preferência pelo sexo oposto. A mulher prefere o sexo oposto e o homem prefere o sexo oposto em 90% dos casos. Essa é uma semelhança que nós temos, uma semelhança de 90%. E esses 10% podem esbravejar os mais conservadores ou quem queira, que é um mapeamento que faz parte de uma condução natural do ser humano. E a gente não está aqui para gerar polêmica em relação a isso, mas para dizer que isso faz parte de um cenário do comportamento humano e que a gente deve olhar sempre com muito respeito, zelo e com muito carinho. Essa é uma das características das nossas semelhanças. Outra semelhança que é muito interessante e que faz parte de um comportamento atual é a nossa vontade, tanto do homem quanto da mulher, de estarmos num trabalho externo, de estarmos fora. Ainda que a mulher tenha a cria, que a mulher tenha o filho ali para cuidar, e a gente, muitas mulheres querem nos primeiros meses estar perto, algumas podem, outras não. Existe uma vontade natural do ser humano na atualidade, seja homem ou seja mulher, de fazer um caminho que faça um sentido natural para a vida profissional. É muito interessante porque também acredita-se que hoje uma criança possa estar mais independente, ou que até seja melhor para a criança estar com grupos de amiguinhos desde pequenininhos, numa escola, numa creche, num lugar onde ela possa transitar com outras crianças e com um adulto especializado para conduzir essas aprendizagens, para conduzir esses estímulos. Então, o que dá uma liberdade muito aumentada também para a mulher se vir com uma certa autonomia para voltar para o ambiente de trabalho, para fazer com que a sua vida seja direcionada naquilo que também faz um sentido profissional. E é tão importante ter esse sentido, né? E retomando um pouquinho sobre as questões cerebrais e a história, já que nós falamos de algumas semelhanças, é muito interessante pensar, quando começaram a fazer esses primeiros estudos e pesaram os cérebros do homem e da mulher, eles acreditaram que na média a mulher tinha um cérebro 10% menos pesado do que o cérebro do homem. E na época, é lógico, que se acreditou que isso tinha uma relação direta com as condições cognitivas, que a mulher seria menos inteligente por ter um cérebro menos pesado. Eu não fico brava com esses pensamentos não, porque eu acredito que eram, na verdade, os recursos que se tinham na época para poder entender, pois eram os homens que estavam mais expostos às condições cognitivas, e a gente sabe que é essa exposição que caracteriza a possibilidade de desenvolvimento. Não existe um pianista que seja exímio pianista se ele não sentar na frente de um piano. Assim como quando a mulher começou a ter mais oportunidades de estudar, quantas mulheres fizeram coisas e fazem coisas incríveis. Mas é muito interessante pensar que no século XVII, um clérigo escreveu um livro que ficou um best-seller, chamava-se Um Inquérito sobre os Deveres da Mulher. Se ele tivesse feito isso hoje, possivelmente a gente teria feito um sobre os deveres do homem também, porque a nossa igualdade permite isso. Mas olha que interessante, no livro ele citava que existiam algumas mulheres com um cérebro que era um cérebro masculino, porque elas eram muito inteligentes. Olha que interessante! E mais que isso, mulheres que gostavam de esporte ou que se davam bem como atletas, sabe o que elas tinham?
músculos anormais. Olha que interessante. Essa também é a nossa história. E eu digo interessante porque é lógico, fazia parte de um tempo, de um cenário, de uma época onde, com a estrutura de pensamento, era aquele tipo de condição que podia se extrair. Vejam só, outras situações tão diferentes dessas acontecem hoje, que embora ainda exista muitas vezes um machismo velado, a mulher se sinta constrangida em muitas situações, e às vezes o homem também se sente constrangido, mas muita conquista também tem sido feita. E é muito importante olhar para isso. Quantas mulheres hoje, nas áreas de medicina, nas áreas da saúde, na área totalmente vinculada à vida de liderança e fazendo esse trabalho de uma maneira incrível. E mulheres também cuidando lindamente do filho, da família, da casa, ou seja, todo mundo fazendo aquilo hoje que tem vontade, que é um direcionamento, que sente no mais fundo da alma e que a vida lhe permite ir. Também é interessante pensar que aquilo que já existe para o homem há muito tempo, que são diferenças de status na vida profissional, para a mulher isso é muito novo. Muito novo, porque a mulher, quando ela tinha filhos e vivia naquela comunidade, uma mulher com outra mulher conversando ou na convivência, elas tinham características muito parecidas. Elas criavam filhos, uma tinha mais mão para a cozinha, a outra tinha mais mão para a costura, enfim, as mulheres tinham poucas possibilidades de troca e poucas mulheres tinham muitas vezes a possibilidade de levar uma bandeira diferente dessas. Hoje a mulher também tem uma busca importante por status. E eu digo status não no sentido de status de parecer com status, mas no status social. Então nós temos essa diferença também muito mais mergulhada na sociedade atual, o que gera também competição entre nós, mulheres, e que ela tem que ser olhada também com muito zelo, para que isso não seja um problema mais do que uma solução de um espaço que nós estamos conquistando. Então, seja na questão das possibilidades cognitivas, que são imensas e nós sabemos, hoje expostas, aí eu vou ter que contar uma historinha. Diz que uma professora de medicina, numa das escolas dos Estados Unidos, coloca duas alunas, que eram duas alunas ainda no início, quando poucas alunas tinham oportunidade de atuar ou de fazer uma faculdade de medicina, coloca numa cirurgia. Então, 2 meninas e 3 meninos alunos. E daí, a hora que começam a fazer a condução cirúrgica do paciente, os 5 meio que titubeiam, passam mal, e a professora olha para as meninas e fala ali no canto da orelha: vocês estão proibidas de desmaiar. Ao que as meninas se recuperam, respiram fundo e entendem aquele recado, e diz que os 3 meninos desmaiaram. Mas isso não teve nada a ver com o fato de terem sido meninos. Na hora foi contemporizado e foi um mal-estar súbito que coincidentemente ocorreu na época. Imagina se essas 2 meninas tivessem desmaiado também. Talvez a história ali tivesse atrasado alguns anos, né? Então, tudo era muito mais contemporizado e hoje pode até ser, mas a gente não precisa da autorização de ninguém para tentar criar um espaço que para nós faça sentido. Então, seja na sua função, nas suas escolhas, dentro de um direcionamento para a vida profissional, para a sua casa, para os cuidados que você queira dar na condução da sua vida, que a gente faça isso com a nossa grandeza. E aqui, sabe o que a gente faz? Aqui a gente potencializa a comunicação, pensando que empatia é importante, percepção é importante, conteúdo é importante, essa linguagem cognitiva que a gente tem, e tudo isso a gente deixa comum o tempo todo. E isso se chama comunicação, a ação de deixar comum. Segue com a gente aqui na Escola da Comunicação, entendendo como a gente é, para a gente poder também se comunicar melhor. Até o nosso próximo vídeo falando sobre empatia, mulher e homem, aprofundando um pouquinho mais nesse assunto.